Muito bem, né? Então, vamos apresentar o nosso Calci agora, né? Esse amigo, irmão, que sempre nos acolheu lá no Congresso de Goiás. Nossa querida Virgínia, beijo, te amo, minha irmã. Calci nasceu em Belo Horizonte. Eu disse que era mineirinho, tá vendo? Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas adotou Goiânia como berço carinhoso na vida adulta, né? Formado em administração, com especialização em direito administrativo, exerceu uma carreira brilhante no Tribunal Regional do Trabalho. Foi presidente da Federativa de Goiás e autor do livro O Outro Lado da Letra, fantástico. Calci Roriz tem conquistado o público com palestras espíritas, uma linguagem simples, clara, divertida, de coração para coração. Ele fala, minha gente, que nos proporciona muitas reflexões sobre a doutrina, o cristianismo e a fé. E neste sábado, ele é o nosso convidado e vai nos envolver com as suas palavras abençoadas de sabedoria e de muito estudo com a evolução do pensamento. Calci, Alagoas está com saudades, lhe abraça com muito carinho, meu amigo. A palavra é sua. Beijo no coração, que Jesus se ilumine, meu irmão. Grato, minha irmãzinha Merijane, vocês são pródigos em generosidade. É uma turma que a gente tem uma admiração muito grande, porque são trabalhadores dedicados, essa turma fraterna e bonita de Alagoas. Então é sempre um prazer, uma alegria enorme estar com vocês e aprender um pouco com vocês desta fraternidade que vocês espalham de maneira generosa por todo o canto. Meus amigos, me deram um tema que eu acho uma beleza. A evolução do pensamento. E assim que mantivemos contato com a Merijane, quando da organização do congresso, da temática e tudo mais, eu fiquei a me indagar quanto tempo levou a natureza. Vale dizer, quanto tempo levou a atuação de Deus, de seus prepostos, auxiliando o homem para que ele fosse dotado da capacidade de expressar plenamente o seu pensamento. A gente sabe, recolhendo aqui e ali, na literatura espírita, a informação de que o ser humano, na sua elaboração evolutiva, demandou 1,5 bilhão de anos para poder expressar os primeiros pensamentos contínuos. Esta informação está na fantástica obra Evolução em Dois Mundos. André Luiz e a página de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. 1,5 bilhão de anos. Ou seja, se a Terra se destacou do Sol há 4,5 bilhões de anos, um ponderável tempo é dedicado para que nós tenhamos a capacidade de pensar. Então, quando a gente fala em evolução do pensamento, a gente pode fazer
inicialmente esta abordagem com relação à aparelhagem que Deus nos dotou para que nós pudéssemos expressar o nosso pensamento e fazer com que esse pensamento progrida. A expressão do nosso pensamento pode progredir. Então, são duas coisas que merecem o nosso destaque, a nossa observação. O aparelho, o instrumental necessário para a expressão do pensamento e a evolução desse pensamento. Duas coisas diferentes. É como se houvesse um computador e a pessoa que o utiliza, o usuário desse computador. Um computador ruim, por melhor que seja o usuário, não vai sair grandes coisas. Um computador extraordinário, fabuloso, hiper, mega computador. Para uma pessoa que usa para fazer só a palavra cruzada ou jogar fricel, também está subutilizando. A gente gostaria de mostrar estas duas partes, para a gente perceber a imensa dedicação da espiritualidade. À frente, Jesus, que é o cabeça de tudo. É ele que é o guia, o modelo, que programa toda a situação, desde que a Terra se destacou do Sol, num esforço fabuloso para nos dotar de um equipamento que pudesse fazer frente à glória e à excelência de um pensamento fabuloso de alguém. Duas coisas. Há um vídeo, está aí na internet, se você facilmente acha, do doutor Paulo César Frutuoso, pesquisador, médico, residindo no Rio de Janeiro, não sei se ele é carioca, mas mora no Rio, exerce a sua atividade espiritual e do labor, do trabalho, no Rio de Janeiro. Doutor Paulo César Frutuoso. Em uma de suas palestras, dos seus vídeos, ele nos traz uma informação muito interessante a respeito deste evoluir dessa máquina fabulosa que Jesus dotou a todos nós. E o doutor Paulo César Frutuoso, ele observa a questão da evolução, aí no caso específico, do cérebro, mas ele faz uma abordagem mais ampla da evolução das espécies, em que ele coloca que esta evolução se dá de dois modos bem distintos. A microevolução. Pequenas, imperceptíveis evoluções, modificações no ser, dotando-o cada vez mais ou ajustando às condições de determinada região. Dá um exemplo que aí fica fácil. Imaginemos assim, numa determinada região, porque a microevolução se dá regionalmente. Numa determinada região, há dois tipos de passarinho. Um do bico comprido, outro do bico curvo. O alimento
que o passarinho do bico reto, se o alimento acaba, este passarinho que teve o bico curvo, por alguma modificação, ele se adapta melhor ao meio. O outro é extinto. Prevalece aí, então, o mais forte, o mais adaptado, aquele que consegue sobreviver às condições da região. Então, nós observamos que a ciência, ela analisa muito a microevolução regionais, uma adaptação aqui. E daí tirou a sua tese a respeito da evolução das espécies e tal, do qual Charles Darwin, com a sua obra fabulosa, A Evolução das Espécies, demonstra para nós, por pesquisas realizadas, a adaptação do ser às condições. Aquele que consegue sobreviver a determinadas ausências ou determinada modificação do ambiente, aquele que consegue sobreviver porque tem uma micro diferença entre um outro tipo que não consegue sobreviver. Essa é a evolução das espécies estudada pela ciência. Mas o doutor Paulo César Frutuoso nos chama a atenção para algo que a ciência não observa muito, que são as chamadas macroevoluções. Grandes evoluções e gerais. Não é só acontecido numa região, não é uma modificaçãozinha em determinado ser de uma determinada região e este ser consegue se adaptar às condições. Não. A macroevolução acontece de tempos em tempos. E essa, a ciência não consegue explicar. Como, por exemplo, a modificação da caixa craniana e do cérebro, que conforme a caixa craniana, ele aumenta, ele se expande, dando ao ser melhor condição de entender e elaborar a vida onde ele vive. Diz o doutor Paulo César Frutuoso que a ciência já percebeu que houve uma modificação geral, rápida e instantânea, de um ponto para outro. Há 40 milhões de anos, no osso que se encontra na base do cérebro. É o osso chamado esfenoide. Nos seres mais antigos que originaram o macaco, os primatas, o hominídeo avançando para o Homo sapiens, lá nos seres originais, lá nos lêmures, esse osso esfenoide, ele é completamente estabelecido de um modo. Há 40 milhões de anos, houve uma modificação repentina. Repentina, não foi pouco, micro e regional, não. Em todos os seres, houve uma modificação desse osso esfenoide, que ele diz que esse osso começa a se inclinar e permitindo aí melhor massa encefálica, maior cérebro, e aí surgiram, há 40 milhões de anos, os símios. A segunda grande modificação observada pela ciência aconteceu há 20 milhões de anos, quando surgiram os grandes macacos, uma outra verticalização. A terceira, há 6 milhões de anos, quando surgiram os chamados australopitecos. Muito mais inteligente do que o anterior, que, por sua vez, é mais bem dotado do que o antecedeu. Há 2 milhões de anos,
o Neandertal, muito mais avançado do que o anterior e com o osso esfenoide ainda mais inclinado. E há 160 mil anos surge o Homo sapiens sapiens, que é essa configuração bonitinha que nós temos hoje. Até então, os seres eram dotados de uma caixa craniana enorme, um cérebro bem menor. A capacidade bem menor. A região aqui posterior do cérebro muito maior do que a região frontal. Ou seja, mais reativos, porque, segundo informam, a parte voltada do cérebro, mais voltada às reações automáticas, localizam-se na parte posterior do cérebro. Parte da frente do cérebro, que a ciência chama de neocórtex, e que é atributo exclusivo do ser humano, é onde está localizada a ideação, o sentimento, o pensamento, a vontade. Mais reação nos antigos do que ideação. Hoje, todos nós, todos os seres que moram, que residem no planeta Terra, têm um equipamento extraordinário, voltados para o pensamento, dotado de ideação, mas há aqueles que continuam reativos. É como aquela pessoa que tem um computador extraordinário, mas apenas usa para guardar, arquivar alguma coisa e tal, jogar algum joguinho e tal, desperdiçando a capacidade que aquele computador oferece. O cérebro do homem atual, ele é dotado de toda a capacidade plena. O mesmo cérebro que Chico Xavier possuiu é o mesmo cérebro que Hitler possuiu. Que Madre Teresa de Calcutá possuiu é o mesmo de Lázaro, é o mesmo de qualquer um de nós. Então a gente observa que a natureza, a ação da espiritualidade em direção a todos nós, nos dotou com uma capacidade fabulosa, extraordinária de pensar. Mas por que uns são só reativos? Porque só usa essa parte. Esquece a outra. Estudos recentes dizem que um dos fatores provocadores do Alzheimer é a não utilização da parte frontal do cérebro. São pessoas acostumadas sempre às mesmas coisas, agem sem pensar, sem cogitar. O cérebro, quanto mais funciona, mais aparelhado ele continua. Abandonado, as sinapses já começam a ter dificuldade. Assim dizem, explicam uma das causas do Alzheimer. É por isso que a gente verifica um Divaldo Pereira Franco com essa memória fabulosa aos 94 anos de idade, e a gente observa pessoas com 40, 50 anos, já com grande dificuldade de memória, de possibilidade de realização. Não é exclusivamente. Uma das possibilidades é não utilizar a máquina,
que a natureza levou bilhões de anos para nos oferecer. E o homem, o ser humano, de posse dessa máquina extraordinária, para a sua expressão do seu pensamento, do seu sentimento, da sua vontade, o homem vem, ao longo do tempo, evoluindo a sua capacidade de pensar, ou seja, cada vez mais utilizando de maneira melhor essa imensa máquina colocada ao nosso dispor. E é nesse ponto aí que o nosso querido Leon Denis, como foi bom colocar o Congresso em homenagem a ele, o nosso querido Leon Denis, o filósofo da doutrina espírita, ele coloca na sua obra, do mesmo nome, no capítulo em que fala da evolução do pensamento, ele nos apresenta como o homem veio evoluindo a sua capacidade de pensar, ou seja, cada vez mais utilizando de maneira melhor e mais adequada este conjunto fabuloso que levou bilhões de anos para chegar nesse nível, e dizem que já há possibilidade, já estão cogitando de uma nova verticalização do osso esfenoide, possibilitando maior possibilidade, maior condição para o ser humano de utilizar ainda mais, ter um cérebro ainda mais adequado, ainda mais aparelhado para a chegada daqueles que virão dar continuidade ao processo evolutivo da Terra, retirando-a definitivamente da fase de transição intermediária entre expiação e prova e mundo de regeneração e levando-a para o mundo de regeneração. Já há modificações nos maxilares observadas em crianças que prenunciam uma nova modificação do osso esfenoide. Ou seja, a espiritualidade continua atuando, proporcionando ao homem todas as condições necessárias para o seu evoluir. E o homem vem, a duras penas, com um esforço enorme, ao longo dos milênios, evoluindo a sua forma de pensar. A gente pode observar essa evolução humana muito bem, observando como o homem cuida das coisas do chamado sagrado, da espiritualidade, como o homem veio evoluindo nas suas concepções, nas suas ideias. Porque lá no início, como a ideia do sagrado, do divino, da existência de Deus está inata em cada ser humano, o homem começou sem muita condição, iniciando o seu processo de uso do cérebro para essas ideações, para essas projeções. O homem começou a considerar como sagrado objetos ou fenômenos. Chuva, sol, lua, um carvalho, uma pedra que dizem caiu do alto e foi enviada pelos deuses. O início do processo da ideação rumo à espiritualidade inicia-se assim, com o homem considerando como sagrado objetos. Daí o nome fetichismo, de fetiche, objeto, de onde originou a palavra feiticeiro, feitiçaria.
feiticeiro é aquele que usa fetiche, que usa objetos como sagrados. Ou seja, ainda muito limitado, ainda pequeno, dando os seus primeiros passos para as concepções espirituais. O fetichismo. Mais adiante, o homem começou a considerar a existência dos deuses, e no plural, porque imaginavam, é muita coisa, tem que ter muitos deuses. Então a gente observa no politeísmo, na cultura greco-romana, a existência de inúmeros deuses, Zeus, Minerva, Júpiter, Saturno, Mercúrio, o nome dos planetas é o nome dos deuses. Deus. E começaram a abandonar a questão do fetichismo e idealizaram os seus deuses em forma de estátuas. Esse é o Deus tal, aquele é o Deus tal, esse é o Deus tal. É um avanço enorme, embora muitos ainda continuem condicionados, ainda fixados lá naquela postura fetichista, de objetos sagrados e tudo mais. A humanidade, de maneira geral, evoluiu para uma outra proposição, que é a da existência dos deuses, não mais os objetos ou os fenômenos que indicam a existência de Deus. Já é um progresso enorme, imenso. Do politeísmo greco-romano, surge o monoteísmo dos hebreus. Só há um Deus. Só há um Deus. E ele não é configurado em estátuas. Daí o primeiro mandamento dos 10 de Moisés: não farás estátuas, nem objeto nenhum que represente a Deus. O interessante é que no judaísmo, Deus não tem qualificativo, não tem adjetivo. Deus é chamado de eu sou. É como se aqui a gente, em português, dissesse assim: Deus é, 3 pontinhos. Porque qualquer coisa que você botar aí como predicativo do sujeito, Deus é fiel. Você está qualificando Deus, mas está, ao mesmo tempo, limitando Deus. Deus é fiel. Só não. Também ele é amoroso, é piedoso, misericordioso, é justo. Então, seria uma penca de qualificativo sem fim. Sem fim. No judaísmo, a gente observa um avanço extraordinário. Deus é. 3 pontinhos. Pronto. Não precisa dizer mais. Do monoteísmo hebreu, mais especificamente do povo judeu, que foi quem conservou melhor as tradições do povo hebreu, nasce o cristianismo, trazendo para nós, numa evolução da nossa ideia a respeito do sagrado, da espiritualidade, da existência de algo fora da vida material. Surge o cristianismo, que traz Jesus trazendo para nós a mensagem de que nós somos espíritos. Penso que esta seja a maior e mais significativa mensagem que o Cristo trouxe. Ele diz: vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer também, e até melhor, basta querer. Jesus reconhece em nós a capacidade enorme de realização. Todos nós estamos dotados dessa capacidade. A capacidade temos, falta a vontade.
conforme está muito bem delineado na questão 909 de O Livro dos Espíritos. O homem pode por si só vencer as suas dificuldades, sim. O que falta é a vontade. O equipamento já existe. Falta a vontade, e a vontade é inerente ao espírito. Não há dificuldade nenhuma de instrumental para implementar. O que existe é a fraqueza, a falta de vontade, e o espírito lamenta. Poucos fazem esforço, poucos querem efetivamente melhorar. Geralmente nós nos encontramos acondicionados, não vou dizer acomodados, não, mas condicionados ao mesmo de sempre. Quando Cristo trouxe a mensagem de que nós somos espíritos, quer ele revelar para todos nós a imensidão daquilo que efetivamente nós somos. O nosso querido amigo Simão Pedro é que faz um paralelo muito interessante entre a primeira questão do Livro dos Espíritos e a questão 76 também do Livro dos Espíritos. Na primeira questão, que é Deus? Inteligência suprema. Questão 76. O que é o espírito? Força inteligente. Inteligência, inteligência. Essa é a semelhança que há. Não do corpo, mas do espírito. A inteligência. E a revelação que o Cristo veio trazer para todos nós é exatamente essa. Nós somos espíritos e por diversas ocasiões Jesus deixou muito bem marcado para nós essa revelação de que nós somos espíritos. Não somos um corpo que, por acaso, tem um espírito. Não. Somos um espírito que temporariamente, espero que esse temporariamente demore muito, mas é temporário. Somos espíritos que temporariamente ocupamos um corpo. Então a ênfase é no espírito. Essa é a revelação que o Cristo traz para a gente em diversas e significativas passagens do seu evangelho, como, por exemplo, na transfiguração, muito bem anotada por Mateus no capítulo 17, em que Jesus sobe um monte, Monte Tabor, com 3 dos seus mais significativos, mais atuantes discípulos, Tiago Maior, Pedro e João Evangelista, irmão de Tiago Maior, sobe o morro e lá no alto do Monte Tabor, Jesus se transfigura, mostrando para eles a realidade espiritual. É interessante que eu costumo dizer que Jesus mostrou um pouquinho. Aqui em Goiás a gente diz um cadiquinho. Um pouquinho daquilo que efetivamente ele é e nós somos. Que é o Espírito, uma chama, uma centelha, um clarão. Jesus mostra um pouquinho. Com Paulo ele precisou ser um pouco mais enfático, se mostrou um pouco mais, chamuscou as retinas de Paulo, e depois encaminhou lá Barnabé tal, para o auxiliar na sua... recompor aquela situação. Jesus sobe o monte e lá se transfigura, revelando para todos nós a realidade espiritual. Esta é a tônica do cristianismo. Nós somos espíritos. E Jesus faz mais.
ele avança ainda um pouco mais. Certamente, utilizando o fluido vital dos 3 que ali estavam, Pedro, Tiago Maior e João, os grandes fenômenos provocados pelo Cristo, os 3 sempre estavam presentes. Pode observar. Talvez retirando o fluido vital próprio dos encarnados, Jesus providencia a materialização de Elias e de Moisés. E os 3 conversam. Está Jesus mostrando a realidade espiritual, mostrando, na verdade, quem nós somos. Moisés nem Elias estavam dormindo e esperando o juízo final. Estavam despertos, acordados, prontos para continuar servindo como servindo estavam, na condição agora de espíritos. Ao chamado do Cristo se fazem presentes, se materializam, revestindo-se do fluido vital retirado dos 3. E eles conversam, dialogam. Então a gente observa a transfiguração do Cristo, a materialização de Elias e Moisés, ou seja, da lei e dos profetas, é o Antigo Testamento, o símbolo do Antigo Testamento, os 2 submetidos ao chamado do Cristo, mostrando que o Novo Testamento prepondera e muito sobre o Antigo Testamento. Os 3 ali, conversando. Jesus dialoga, transfigura-se, materializa, Elias e Moisés, dialoga com eles, despede-os. Algum tempo depois, não muito tempo, Jesus é crucificado e, conforme o registro da Bíblia, 3 dias, não, na nossa contagem atual, dá 1 dia e meio, Jesus reaparece, ressurge, significado real da palavra ressurreição, reaparecimento, ressurgimento. Não significa que é o corpo que reviveu, mas é o espírito que apareceu. Este é o verdadeiro significado da palavra ressurreição, reaparecimento, ressuscitar. Suscitar quer dizer aparecer, ressuscitar, reaparecer, reaparece, mostrando a realidade, a continuidade da vida após o processo da vida física. A continuidade. E Jesus ainda faz mais. Permanece com os seus discípulos, parece para diversos, para em diversos lugares. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele coloca lá para quem Jesus apareceu e esquece, inclusive, de observar que Jesus também apareceu para 2 que estavam indo, se deslocando de Jerusalém para uma cidadezinha, próxima à aldeiazinha, e Jesus aparece nesse caminho dessa cidade de Emaús. Então, N vezes, Jesus aparece, convive em torno de 40 dias com os seus discípulos e com todos. E 10 dias depois em que ele se despede fisicamente e parte e retorna à região para continuar comandando e coordenando o progresso, a evolução do pensamento humano, conduzindo-nos à melhor ideação, à melhor informação, aquela que vem ao encontro daquilo de que nós necessitamos, o Cristo provoca o chamado fenômeno da manifestação do Espírito, registrado no livro Atos como o dia do Pentecostes.
manifestação mediúnica, mostrando a realidade espiritual. Apesar de toda essa lição, apesar de todos esses registros bíblicos, de toda essa realidade espiritual que Jesus mostra, reafirma, enfatiza para nós, infelizmente, os homens ainda condicionados aos fetiches, ainda permanecem vinculados a objetos sagrados, a símbolos de santos, de estátuas e tudo mais. Mas é um processo evolutivo. Não é de se lamentar, é um processo em que cada um vivencia. A espiritualidade tem a paciência dos milênios para nos aguardar, que a gente vá evoluindo. Mas, embora muitos dos homens ainda permaneçam condicionados aos fetiches, às estátuas dos deuses transformados em santos, depois a estátua é a mesma, dos deuses pagãos e dos santos, o mesmo manto, o mesmo olhar, a mesma fisionomia. A fisionomia de Deus no alto do teto da Capela Sistina, no Vaticano, em que Deus, aborrecido, com a cara fechada, severa, apontando para o homem, tal. Apesar desses condicionamentos, a espiritualidade precisa trazer elementos para que nós possamos continuar avançando o nosso pensamento, a nossa capacidade de entender o sagrado, o espiritual, quem nós, na realidade, somos. E é por isso que, passado o período da Idade Média, vem um movimento protestante na época, melhor denominado hoje, movimento evangélico, vem enfatizar os textos da Bíblia, sola Escritura, apenas a Bíblia, chamando a atenção que todo cristão deve se ater ao que está escrito na Bíblia. Ou seja, o movimento evangélico tira todas as criações que a Idade Média, através dos papas, estabeleceram e fixaram na religião, no movimento cristão. Um trabalho importantíssimo do movimento evangélico, chamando a atenção para a leitura e o entendimento e a obediência àquilo que está na Bíblia. Mas o movimento protestante também teve uma oportunidade excelente. Grandes médiuns surgiram no movimento protestante. Alguns absolutamente desconhecidos da grande maioria, como, por exemplo, Caspar Schwenkenfeld, espiritual, era chamado de protestante espiritual, voltado às coisas do espírito. Ele dizia, tá certo, o ensino é a Bíblia, mas o entendimento tem que ser o entendimento espiritual, não o entendimento material do texto como está escrito. É preciso entender em espírito e verdade. Informações de Gaspar Schwenkenfeld. Temos também, dentro do movimento protestante, Emanuel Swedenborg, que teve um papel importantíssimo no seu país, na Suécia, em que ele conseguiu formar uma certa autonomia para o país. E era também pastor luterano, mas médium. Tinha visões, as suas visões são tais e quais as informações que André Luiz dá no livro O Nosso Lar. Esses elementos espirituais, dado o condicionamento dos homens de então, eles foram afastados, foram preteridos. Mas chega um momento em que não dá mais, a espiritualidade não dá mais para esperar,
E chega um momento em que as mesas começam a girar e a informar. Agora são os espíritos que invadem a Terra e provocam os fenômenos, chamando a atenção para a realidade espiritual. Vamos nós, evoluindo, dotado desse cérebro extraordinário que Deus nos deu. Vamos agora trabalhando, evoluindo o nosso pensamento em direção à realidade espiritual, agora revelada pela doutrina espírita. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. E a nossa gratidão pela explanação tão inspirada e tão elucidativa do nosso querido Calci Roriz. Muito obrigada, Calci. Muito bom tê-lo conosco.